Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, retirado do evangelista Marcos, no capítulo 8, nos apresenta a cura deste cego. Todas as vezes que nós nos deparamos com um milagre, com algum feito portentoso de nosso Senhor na Sagrada Escritura, nós devemos nos perguntar o porquê dele estar ali presente. Porque entendamos, Jesus Cristo, ele fez dezenas de milagres, centenas de milagres. Nós não sabemos quantos milagres nosso Senhor Jesus Cristo fez. E dentre os milagres feitos por nosso Senhor, os evangelistas escolheram aqueles que mais lhe aprouveram para que eles transmitissem a sua mensagem. Então, São Marcos, ele apresenta este milagre feito por nosso Senhor, mas ele apresenta exatamente aqui, por quê? Porque desde o início do capítulo 8, que São Marcos vem nos mostrando o quanto nós somos duros de coração, e o quanto nós somos cegos. E para isso, ele, dentre as palavras de nosso Senhor, ele recolhe aquelas para transmitir esse ensinamento. Quer dizer, não é criado pelo evangelista de maneira nenhuma, mas ele recolhe dentro o material disposto ali para transmitir esta mensagem. Pois bem, então nós já vimos o quê? Que desde o início do capítulo 8, nosso Senhor vem mostrando a dureza de coração dos fariseus, dos doutores da lei, de Herodes, mas também nosso Senhor que quer ensinar os seus discípulos que eles precisam crescer de fé em fé, precisam crescer na fé. Então, São Marcos acolhe este milagre tão, digamos, significativo, em que nosso Senhor cura alguém como que em duas etapas. É muito significativo. Diz aqui que esse cego foi levado a Jesus, ali naquela multidão. Jesus o retira da multidão, usa um gesto sacramental, né? Cospe nos seus olhos, algo material para, por meio daquele gesto, aplicar-lhe, conceder-lhe a cura. Cospe nos seus olhos, impõe as mãos e pergunta: estás vendo? Ele diz: eu vejo os homens, mas eu vejo os homens como árvores. Quer dizer, ele começou a ver, sem sombra de dúvida, ele já não era mais cego como era antes, mas ainda não via com clareza e nitidez. E nosso Senhor então impõe novamente as mãos e diz: e agora? Ele diz: agora sim, agora eu estou vendo. Meus irmãos, quando nós olhamos e nos perguntamos por que este milagre aqui, porque o evangelista quer nos ensinar que também a ação da graça de Deus na nossa vida, não poucas vezes, ela se dá ou por vontade de Deus, ou por resistência da nossa parte, ela se dá de uma maneira gradativa. Deus vai gradativamente tendo acesso ao nosso coração e curando as nossas cegueiras. Porque no evangelho de ontem nós vimos o quê? Que os apóstolos estavam preocupados se eles tinham ou não tinham pão suficiente. Mas no próximo relato deste mesmo evangelho, nós veremos o quê? Que Pedro já reconhece Jesus como o Messias. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta: no dizer dos homens, quem eu sou? E para vós, quem eu sou? Pedro vai e diz assim: tu és o Messias. Perceberam que Pedro já cresceu na fé. Ele já tem uma compreensão maior a respeito de nosso Senhor. Ainda é perfeita? Não, porque Pedro, este mesmo que proclama que Jesus é o Messias, este mesmo que cresce, dá um passo na fé, como que é curado por Jesus numa primeira etapa, ele mesmo, quando nosso Senhor falar da missão que lhe cabe, do sofrimento, das calúnias, perseguições,
dores, flagelos e morte, Pedro vai dizer o quê? Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus vai dizer: afasta-te de mim, Satanás. Os teus pensamentos não são como os de Deus. Isto é, Pedro, que deu um passo na fé, ainda precisará progredir cada vez mais na fé, curando as suas cegueiras. Meus irmãos, quando nós então olhamos para este evangelho, nós também somos chamados, diante de toda a passagem evangélica, perguntar: e o que isso diz para mim? Que ensinamento esta passagem quer me transmitir? Com que é que eu devo voltar na minha mente e no meu coração, para a minha casa, para aplicá-lo na minha vida? Meus irmãos, que nós precisamos progredir cada vez mais na nossa fé. Que existem cegueiras no nosso coração que precisam ser curadas. É verdade que muitos aqui, se não todos, temos fé. Assim como Pedro, logo depois deste evento, Pedro terá a sua cegueira curada. Pedro vai ver em Jesus o Messias, o Salvador, o enviado de Deus. Isto é, aquela cegueira foi curada, Pedro estava tendo fé, mas ele precisava ainda crescer muito mais na sua fé. Existiam ainda muitas cegueiras no seu coração, que o impediam de contemplar Deus, de compreender Deus e de compreender o agir de Deus na sua vida. Quando Jesus Cristo começou a falar de sofrimento, ele não viu ali nenhum sinal de Deus. Que isto não te aconteça. Quando Jesus Cristo for crucificado, ele não verá ali nenhum sinal de Deus, ele vai fugir. Perceberam que existirão etapas na vida, aqui eu estou dando o exemplo de Pedro, que se aplica aos apóstolos, que eles vão precisar ter aquela cegueira curada e crescer no conhecimento de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer com toda sinceridade: meu Deus, existem tantas cegueiras ainda em mim. Nós cremos em Jesus, como Pedro cria em Jesus, mas muito de Jesus faltava a ser crido. Nós cremos em Jesus, nós cremos na Eucaristia, mas nós ainda somos cegos a Jesus na Eucaristia. Nós ainda não cremos em Jesus na Eucaristia com todo o nosso coração e com toda a capacidade que Deus nos deu, em todo o poder do Espírito Santo. Nós ainda temos muita cegueira diante de Jesus na Eucaristia, na nossa vida, no nosso dia a dia. Existe ainda muita incapacidade nossa de perceber os sinais de Deus na nossa vida, cegueira espiritual. Isto é, passamos o dia transcorre e nós não percebemos palavras de Deus no nosso dia a dia, ensinamentos de nosso Senhor. Meus irmãos, nós não precisamos ver, mas por fé nós sabemos que todos temos um anjo da guarda. E não pensem vocês que o nosso anjo da guarda está calado o tempo todo do nosso lado. Está falando ao nosso coração. Está falando palavras de Deus, está nos ensinando diante dos acontecimentos da nossa vida. Só que muitas vezes nós somos cegos, nós não vemos o quanto Deus estava batalhando conosco e por nós no nosso dia a dia, mas nós estamos entretidos em tantas coisas e dispersos em tantas coisas que não vemos a ação de Deus e os seus sinais. Meus irmãos, existe uma cegueira em nós, por exemplo, de toda a realidade espiritual. Não pensemos nós que o que mais existe é isto que nós chamamos de realidade, esta realidade material. Existe todo um mundo espiritual que nós não vemos e que nós caminhamos como se ele não existisse. Só quando algo extraordinário acontece, que desperta no nosso coração aquela consciência de que existe um mundo espiritual.
Então nós precisamos pedir a Deus cada vez mais que Ele vá curando esta cegueira gradativamente. Da mesma maneira como este cego foi curado em 2 etapas, nós talvez sejamos curados em várias etapas da nossa vida, mas nos tornaremos homens e mulheres cada vez mais de visão, que veem as coisas a partir de Deus, que em cada decepção, tristeza, provação, doença, vê a mão de Deus, que quer me ensinar algo, que quer me unir mais a Ele, de modo que o nosso coração não se desespera quando vê uma vitória, algo muito bom que nos vem, uma consolação que nos é oferecida. O nosso coração recebe aquilo como que de Deus, porque é de Deus mesmo que nós recebemos. Como diz Jó, se de Deus recebemos os bens, por que não haveríamos de receber também os males? Se de Deus recebemos os presentes, os consolos, por que não receberemos dele também as provações e os ensinamentos dolorosos? Mas receber dele, de modo que o nosso coração, mesmo que no sofrimento, vai encontrar paz, porque eu estou nas mãos de Deus. E quando receber as graças, receberei não como sorte, como um acaso, mas recebi isto por graça de Deus. É Deus quem tem cuidado de mim. Mas às vezes, meus santos, somos cristãos, professamos a nossa fé, mas somos cegos a toda a ação de Deus na nossa vida. Se nós olharmos para trás, na nossa história, quantas vezes carregamos tantos sofrimentos em nós, porque nós olhamos para trás, geralmente para os sofrimentos, e nós não vemos a mão de Deus, nós não reconhecemos que Deus estava lá, e que toda aquela ocasião passada, mesmo que dolorosa, era uma maneira crucificada, uma maneira de Deus, por meio da sua cruz, de agir na minha vida e de me dar um ensinamento que eu preciso aprender para que aquilo se torne fonte de vida, fonte de graça na minha vida. Ver Deus, eu quero ver. Quando nosso Senhor, não neste relato, mas por ocasião de um encontro seu com um outro cego, que ele pergunta: o que é que você quer? Que eu veja. Nós poderíamos e deveríamos dizer isso a cada dia: Senhor, eu quero ver, eu quero te ver presente cada vez mais na minha vida, eu quero compreender o teu significado de uma maneira cada vez maior na minha vida. Isto é, Pedro, quando vê Jesus e diz: tu és o Messias, que este milagre aqui foi colocado em preparação a esta visão clara que Pedro tem de Deus. Seria maravilhoso, meus irmãos, se nós voltássemos hoje para casa também vendo Jesus como nosso Deus, o nosso Salvador, aquele sem o qual nós não podemos viver, aquele que é a riqueza da nossa vida, aquele que é a luz do nosso mundo, aquele sem o qual tudo na minha vida perde sentido, mas aquele com o qual tudo pode ter um sentido, aquele sem o qual nada é bom, mas aquele com o qual tudo pode concorrer para o meu bem, para a minha salvação. Se nós voltássemos para casa com esta visão clara de Deus, meus irmãos, isso seria fonte de vida e de santidade. Que hoje, nesta manhã de quarta-feira, da sexta semana do tempo comum, peçamos por intercessão de Nossa Senhora, de São José, esta graça, de que Ele nos cure a nossa cegueira, para que Ele seja cada vez mais em nós a nossa luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.